Terminou na Arena Neoquímica do Corinthians, 4 para o Corinthians, 1 para o Atlético. O Atlético está eliminado da Copa do Brasil. O Corinthians avança para a semifinal. Vem aí opinião. Evandro Gomes, como explicar a atuação do Atlético nessa derrota por 4-1, Evandro? Talvez não a derrota em si, a eliminação do Atlético para uma equipe do tamanho do Corinthians, você considera normal. O problema é que o Atlético deu uma expectativa, criou uma expectativa ao fazer 2-0 aqui em Goiânia, de que poderia segurar essa barra lá no Itaquerão. Mas foi o que a gente não viu, né? O Atlético jogou 41 minutos de futebol no primeiro tempo, segurando bem, embora tenha abandonado o sistema ofensivo por completo para se manter ali atrás. A expectativa talvez fosse virar o primeiro tempo em 0-0, para poder tentar um contra-ataque na etapa complementar. Mas é tal coisa, gol não tem hora para sair. Mas um gol que sai no final do primeiro tempo, para um jogo que está apertado, complicado, e outro que sai logo no começo do segundo tempo, complica a vida de qualquer time. E o Atlético, no caso, sendo pequeno, perto do Corinthians, que é o gigante, que é o grande, o Atlético sentiu o golpe dos 2-0. Corinthians criou forças, um time que estava se arrastando nos últimos jogos, talvez por eliminações seguidas, acabou aparecendo hoje para salvar, pelo menos por enquanto, a chamada temporada do time corintiano. É claro que ainda vai ter uma parada difícil contra o Fluminense para saber quem vai para a final, né? Para pegar o vencedor de Flamengo, São Paulo ou América Mineiro. Mas foi uma derrota que eu espero não faça do Atlético um time desacreditado, porque o Atlético tem todos os méritos de chegar onde chegou, coisa que grandes times do futebol brasileiro não conseguiram chegar. O Atlético chegou até aqui e fez o quê? 4-3 o placar final dos dois jogos para o time do Corinthians. Quer dizer, não foi uma decisão tão fácil para o time corintiano, à exceção do jogo de hoje. Mas no placar combinado, 4-3 para o time do Corinthians. O Atlético ainda tem uma semifinal de Copa Sul-Americana e tem o principal, que é uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Que essa derrota não venha a afetar o time já na partida de domingo contra o Cuiabá, aqui em Goiânia. Lopes. Arthur Barcelos, a sua opinião. Corinthians 4, Atlético 1, Atlético está eliminado da Copa do Brasil. E eliminado, Lopes, pelas falhas que cometeu durante o jogo, até porque no primeiro tempo fazia um jogo resistindo muito bem à pressão do Corinthians, que dominava o jogo, mas não controlava. O Atlético teve uma defesa muito boa ali, muito bem consistente, na verdade, com seus dois zagueiros e o Renan. E aí, numa falha do Wanderson no primeiro gol, vem a bola cruzada do Renato e o Gil atropela o Dudu ali, no bom sentido, não fez falta nem nada, porque ele passou realmente com muita vontade e fez o primeiro gol. E aí no segundo tempo o Atlético volta com uma substituição muito interessante, que a gente previa uma melhora no time, mas o time inteiro voltou desconcentrado. E aí toma o gol. Depois desse gol, toma o segundo, o terceiro no caso, né? Vira o 3-0. E aí no momento que começa a crescer no jogo, buscando chegar, diminuir novamente essa desvantagem, toma o quarto gol. E realmente foi um grande balde de água fria em cima do Atlético, que até conseguiu na bola parada e uma cobrança de falta muito boa ali ensaiada e o chute finalizado pelo Wellington Rato, conseguiu diminuir a vantagem, buscou uma pressão no final do jogo, mas não conseguiu realmente desfazer todos os erros que fez durante o jogo, né? A defesa do Atlético, que vinha numa consistência muito interessante, principalmente nos jogos de Copa, falhou muito, né? O Wanderson e o Lucas Gasal realmente tiveram uma noite muito infeliz em pelo menos 3 gols dos que o Corinthians marcou hoje, dos 4. Então, realmente, uma noite muito infeliz da defesa e a equipe acabou eliminada da Copa do Brasil. Bom, o time falhou muito, Evandro Gomes, os melhores e os piores nessa derrota para o Corinthians por 4-1 no Atlético. Difícil achar aquele que foi melhor. Salve o Rato, pelo belo gol que fez agora no final da partida, mas no mais, assim, o sistema defensivo foi bem até tomar o primeiro gol, depois foi um desastre total. Renan estava bem, tomou bola debaixo das pernas,
né? Tinha 4, 5 jogos aí, tomando um gol só, de repente leva 4, colocou a situação dele em xeque também, dentro da equipe do Atlético, ele que já virava um ídolo ali da torcida. Mas não se pode responsabilizar, não. Mas sim, então salvou-se o Wellington Rato pelo gol que fez. E os piores? Aí, meu amigo, você pega. Jorginho foi péssimo no primeiro tempo, a ponto de ser substituído. Você pegar o próprio Renan, né, bola debaixo das pernas, terceiro gol do Corinthians também, segundo ou terceiro, a bola parecia defensável pelas defesas que ele estava fazendo. Marlon Freitas sumiu no jogo, jogou 30 minutos de um bom futebol no primeiro tempo, segundo tempo desapareceu completamente, né? E o Léo Pereira também, outro jogador apagado. Enfim, um time apagado, onde se salvou o Rato pelo gol que fez. Arthur Barcelos, derrota do Atlético 4-1 na eliminação para o Corinthians, os melhores e os piores em campo. Dá pra salvar realmente muitos poucos ali na equipe do Atlético. Me agradou de uma forma geral a partida do Luiz Fernando, até pra minha surpresa, jogando como um centroavante, ganhando as jogadas de pivô, né? Mas não tiveram continuidade essas jogadas por conta do Jorginho. O Jorginho fez realmente uma partida horrível no primeiro tempo, tanto que saiu no intervalo e prejudicou muito, né, a transição do Atlético. Quem também prejudicou muito a transição do Atlético foram os dois laterais, fizeram uma péssima partida tanto na defesa, mas também principalmente no ataque, o Jefferson e o Dudu, e também ao lado ali deles, o Léo Pereira, que também não conseguiu dar continuidade, o Ayrton entrou no segundo tempo também, não conseguiu aproveitar as jogadas que teve, então eu diria que esses 4, né, e principalmente também pelas falhas que tiveram, e foram as falhas deles que levaram a vantagem do Corinthians, né, os dois zagueiros, eles fizeram bons 40 minutos do primeiro tempo, mas aí toma o gol e depois realmente no segundo tempo foi um grande desastre a atuação do Wanderson e do Lucas Gasal. Então é difícil salvar alguns jogadores dessa partida, mas salvaria o Wellington Rato, que marcou o gol e foi um jogador muito esforçado, e o Luiz Fernando também, por todo o esforço que teve num jogo muito difícil para ele, com tão poucas bolas, né, que chegaram pro ataque do Atlético, que realmente foi muito improdutivo nessa partida. Bom, para fechar, em relação ao Atlético, eliminação com uma goleada de 4-1, o Atlético foca agora no Campeonato Brasileiro. Esse resultado, essa eliminação, pode impactar o Atlético negativamente na sequência do Brasileiro, Evandro? Esse é um risco, Lopes. É um risco. Mas aí o Jorginho já vai mexer no time, certamente, já vai tirar um desses zagueiros aí, colocar o Klaus, já vai colocar o Thurin no time, já pode colocar o William Maranhão. Enfim, já vai ter uma outra opção de formação para a partida contra o Cuiabá. Mas o fato é que a partida contra o Cuiabá, ela ganha uma importância ainda maior. Porque a partir do momento que o time leva de 4 numa eliminação na Copa do Brasil, a sensação que se tem é que o pessoal baixa a cabeça. E não tem tempo para isso. Não tem tempo para perder. Tem que ganhar do Cuiabá ontem. Não vai ser domingo, não. Tem que ganhar de qualquer forma e eu acho que o time vai sofrer muitas mudanças. Arthur Barcelos, e agora no Campeonato Brasileiro, o Atlético eliminado da Copa do Brasil, pode sofrer o impacto dessa eliminação? É um golpe duríssimo, né? No emocional, no psicológico dos jogadores, pela péssima partida que eles acabaram desempenhando em Itaquera, principalmente no segundo tempo. Foi um golpe muito forte, né, para a equipe do Atlético, mas deve ser o efeito contrário, na verdade, até porque o Atlético já se encontra numa posição muito ruim no Campeonato Brasileiro. Antes dessa partida já deveria realmente ter uma outra postura no campeonato, e agora, principalmente por conta dessa eliminação, pela forma que ela aconteceu, o time precisa reagir e é já nesse confronto direto contra a equipe do Cuiabá, que está fora da zona de abaixamento. Então o Atlético precisa reagir o quanto antes, e é principalmente nesses jogos de confronto direto que o time precisa realmente buscar essas vitórias para sair e respirar realmente no campeonato, porque é a Copa do Mundo, é assim que trata o clube, a diretoria, os jogadores e o treinador em relação ao Campeonato Brasileiro. Obrigado, Arthur Barcelos. Obrigado, Evandro Gomes. Eles trouxeram a opinião de Corinthians 4, Atlético 1. Atlético está eliminado da Copa do Brasil.